Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou continuar abordando o tema em Unity e Ethereum. Esta videoaula ela é a parte 3 de uma sequência de vídeos que eu venho gravando sobre este tema. Pessoal, na videoaula passada, parte 2, eu ensinei como nós podemos desenvolver um script C# de um projeto em Unity que ele realiza busca de dados armazenados numa blockchain por meio de um namespace gerado pelo plugin Solidity ou extensão Solidity do VS Code e também por meio de um contrato inteligente que foi desenvolvido e que foi implantado na rede Hosting da plataforma Ethereum. É importante ressaltar que essa integração entre o script C# do projeto Unity com o contrato inteligente foi viabilizado através de uma biblioteca chamada Nethereum e de um serviço, ou na verdade de um provedor de acesso a redes da plataforma Ethereum, que é o provedor Infura. Beleza? Nesta videoaula, para parte 3, eu vou ensinar a desenvolver um script C# de um projeto em Unity que ele será usado para armazenar dados na blockchain. No vídeo passado nós aprendemos a obter os dados armazenados e nesta videoaula nós vamos aprender justamente o contrário. Nós vamos aprender a armazenar dados na blockchain. Vocês devem lembrar que eu estou usando como exemplo de aplicação o armazenamento da pontuação, o score de um determinado jogador, visando criar uma espécie de ranking ou top 10 scores. Então esse contrato inteligente que foi desenvolvido, ele faz esse gerenciamento, ele permite que seja armazenado, seja registrado as pontuações dos jogadores. Ele inclusive também realiza uma ordenação, colocando no topo a pontuação maior, né, a mais alta. Beleza? E aí, como eu já falei, nesta videoaula eu vou ensinar a desenvolver um script que ele vai fazer o uso de uma função implementada no contrato inteligente, que é a função addScore, para armazenar a pontuação de um determinado jogador. Beleza? Então eu vou seguir este roteiro. Eu irei apresentar uma breve introdução. Eu já falei um pouco, né, do que se trata esse vídeo. Pré-requisitos para desenvolver o script que eu vou mostrar nessa videoaula. Geração da definição C# do contrato inteligente. Essa definição do contrato inteligente é o namespace que eu ensinei na videoaula passada a gerar usando a extensão do VS Code de suporte a Solidity. Mas eu vou dar uma relembrada nessa videoaula. E finalmente eu vou mostrar um exemplo de um script, um exemplo de código do script C# que vai armazenar a pontuação de um jogador na blockchain. Então imaginem se vocês desenvolvessem um jogo NFT que ele armazenasse na blockchain
as pontuações das partidas, visando no final, né, gerar um ranking, o top 10 scores. Ok? Então vamos lá para a introdução. Repetindo, este vídeo vai mostrar como desenvolver um script C# para um projeto Unity, que tem como objetivo armazenar dados na blockchain. Para isso nós vamos fazer uso de um contrato inteligente, que na videoaula passada eu ensinei como implementar o contrato inteligente, já disponibilizei o código, como compilar, como fazer o deploy desse contrato inteligente que vai gerenciar as pontuações dos jogadores na rede Hopstar. E além do contrato inteligente, também é necessário a implementação do script, a utilização da biblioteca Neterio e do provedor de acesso a rede, o Infura, né? Então esses são praticamente os pré-requisitos. Para esse vídeo vai ser necessário criar um projeto em Unity, ok? Importar a biblioteca Neterio, implantar o contrato inteligente na rede Hopstar e instalar o plugin ou a extensão Solidity no VS Code. Cada uma dessas atividades, elas foram realizadas na videoaula passada. Então eu estou partindo do pressuposto que vocês já passaram por tudo isso. Vamos lá, relembrando como criar a definição C# do contrato inteligente. Essa definição do contrato inteligente em C# consiste num namespace que implementa um conjunto de classes que elas irão fornecer suporte ao script C# para que esse script ele possa consultar dados, para que ele possa armazenar dados na blockchain. E aí, para implementar esse namespace, essa definição do contrato, né, que é um código que eu costumo falar que é um código wrapper, é um código invólucro, que ela envolve, esse código envolve as chamadas das funções implementadas no contrato inteligente, criando uma camada, uma abstração da complexidade dessas chamadas e criando uma camada de alto nível em C#, que será usada, né, pelo desenvolvedor do script de C# para conseguir conversar com o contrato inteligente. É importante ressaltar que essa definição C# do contrato inteligente ela faz uso da biblioteca Neterio, por isso que é necessário instalar a biblioteca Neterio no projeto Unity. E para criar a definição do contrato, basicamente o que vocês vão fazer é abrir o VS Code. Na videoaula passada eu mostrei como fazer isso, carregar no VS Code o código-fonte do contrato inteligente. Então vocês vão abrir, né, o arquivo .sol correspondente ao contrato inteligente, e aí uma vez que o código ele for carregado no editor, para gerar a definição do contrato, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o código, sobre o editor, que vai ser aberto este menu, e aí vocês vão selecionar a opção Solidity Compiling em Code Generate, C# Contract Definition. E aí o resultado será a criação de um arquivo chamado Leaderboard Definition, que vai abrigar o código do namespace, que é esse código que vocês estão vendo aqui. O nome do arquivo vai depender do nome do contrato inteligente. Como o nome do contrato inteligente é Leaderboard, o plugin gerou um arquivo que se chama Leaderboard Definition, que se refere à definição do contrato.
E aí esse arquivo, normalmente, ele é gerado na pasta Contract Definition, que é uma subpasta da pasta Contract _name, que fica normalmente, essa pasta fica normalmente no diretório corrente de um projeto que está sendo acessado pelo VS Code. Ok? Eu também disponibilizei este arquivo, o código-fonte, no meu repositório, que eu estou compartilhando com vocês. Na descrição do vídeo eu coloco o link para o meu repositório, onde vocês vão poder baixar os exemplos de código que eu tenho mostrado nos meus vídeos. Beleza? Então, uma vez que a definição do contrato foi gerada, o próximo passo é implantar a definição do contrato, ou instalar, num projeto em Unity. Para isso, vocês vão simplesmente arrastar ou copiar o arquivo leaderboard definition.cs para o projeto em Unity, especialmente para o assets, conforme vocês estão vendo aqui. Então, pega o cara, né, o arquivo e arrasta para cá. Pronto. Basicamente isso que deverá ser feito. Partindo do pressuposto também que a biblioteca Netérium, como já havia falado em pré-requisitos, ela já foi instalada no projeto em Unity também, ok? A partir desse ponto eu vou começar a ensinar como criar o script C# do projeto em Unity para armazenar dados na blockchain, ressaltando que os dados que vão ser armazenados se referem ao nome do usuário e o score dele, a pontuação dele. Dessa forma, para fins de demonstração, será necessário criar um script C# atrelado ao main camera. E o nome desse script C# eu sugiro que seja update leaderboard. Ou seja, é um script que tem como objetivo atualizar o líder, né? Ou seja, atualizar o top 10 score, né? Beleza? Então vocês vão criar esse script, o Unity vai gerar um script padrão com as funções start e update, e aí vocês vão abrir este arquivo, vão acessar esse código através de um editor de código, e vocês vão alterar o código, vocês vão substituir o código padrão por esse código aqui. Esse código, ele implementa o script C# que armazena dados numa blockchain. Beleza? Eu vou explicar para vocês esse código de uma forma bem detalhada, né? Mais tarde eu vou abrir no meu Remix IDE o código do contrato inteligente e vou abrir no Unity o código desse script para que vocês possam visualizar melhor. Então vamos lá. Observem que esse script ele tem a função start, que é aquela função que ela é chamada automaticamente quando o script ele é executado, né? E tem uma função que eu implementei chamada update score. Lembrando que o nome do script é update leaderboard. Então, quando a função start ela for chamada na execução do script, ela, por sua vez, ela vai chamar a função update score com uma coroutine. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora na implementação da função update score. Como eu já falei, essa função ela vai armazenar na blockchain o nome do jogador e a pontuação ou score desse jogador que ele obteve em uma determinada partida, né? Para que seja possível armazenar esses dados, o método de suporte ao armazenamento, que daqui a pouco eu vou mostrar, ele precisa de algumas
informações ou de alguns parâmetros, que são esses parâmetros que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. O primeiro parâmetro é o Contract Address. Esse parâmetro ele é, na verdade, implementado por meio de uma variável, cujo valor dessa variável se refere ao endereço do contrato inteligente, que vai ser usado, né, para armazenar os dados na blockchain. Então, quando a gente faz o deploy do contrato inteligente para a rede Hopsten da plataforma Ethereum, vai ser gerado um endereço, um hash. Se vocês estiverem trabalhando com RemixDR, eu já mostrei em aulas passadas como obter esse endereço por meio do RemixDR. Então vocês vão copiar o endereço, certo? E vocês vão armazenar, né, esse endereço na variável Contract Address. Copia e cola aqui no editor, né? Ok? A segunda variável, o parâmetro, né, o URL, ela vai armazenar a URL ou o endpoint que foi gerado pelo Infura. Na videoaula passada eu ensinei como fazer isso. Então, foi gerado uma URL que ela aponta para a rede Hopsten da plataforma Ethereum. Beleza? Então, essa URL ela vai, né, ser utilizada para que o script C# ele consiga estabelecer, né, uma conexão com a rede Hopsten. A terceira variável, private key, ou seja, chave privada, né, essa variável ela vai guardar a chave privada da conta do usuário, né, que vai ser usada para enviar os dados que serão armazenados na blockchain. Na videoaula passada eu ensinei como obter a chave privada a partir do MetaMask. Então, por meio do MetaMask é possível obter essa chave privada, copiar a chave privada e colar aqui no código. A quarta variável, a variável account, cujo valor dela se refere ao endereço da conta do usuário, conta blockchain, né, conta da rede Hopsten, da plataforma Ethereum, que está sendo usada. Então observe, além da chave privada, é necessário também o hash da conta do usuário, que vai ser usada para enviar os dados para o contrato inteligente, de modo que esses dados sejam armazenados na blockchain. Então esses são os principais parâmetros. Beleza? Aí vamos lá. Essa linha aqui, ela é muito importante, porque nessa linha está sendo instanciada uma classe chamada Transaction Signed Unit Request, que ela recebe aqui dois parâmetros, né? Na verdade o que está sendo chamado aqui é um método construtor, né, da classe Transaction Signed Unit Request. E aí esse método construtor vai receber justamente como parâmetro de entrada a URL da rede Hopsten e a chave privada da conta, né, do usuário, que vai ser usada, a conta que vai ser usada para enviar a transação, né, enviar os dados para a plataforma Hopsten, onde o contrato inteligente está implantado. Então, qual é a finalidade dessa classe? Né? Ela vai ser instanciada, um objeto vai ser gerado, a referência do objeto vai ser guardada aqui nessa variável, cujo nome da variável é o mesmo nome da classe. E aí, qual é a finalidade do objeto, né, que vai ser construído, que vai ser gerado a partir do estacionamento dessa classe? É assinar a transação. Pessoal, as operações que são realizadas numa blockchain, elas devem ser assinadas, elas devem conter a assinatura, né, da conta que está sendo usada para executar a transação, para disparar a transação.
Beleza? Por isso que a chave privada aqui ela é um dos parâmetros. Tá? Então, vai ser por meio, né, do objeto que foi construído, que a transação que vai ser disparada, ela vai ser assinada. Beleza? O MetaMask, ele faz isso pra gente, né? Ele já faz isso pra gente automaticamente. Quando a gente chama uma função do contrato inteligente, usando a biblioteca ELB3.js, essa biblioteca ela obtém a chave privada do MetaMask, né, a partir do MetaMask, e ela assina a transação que vai ser submetida, né, que vai ser disparada. Quando a gente trabalha com Ethereum, a gente faz um pouco diferente, conforme vocês estão vendo aqui, né? A gente precisa especificar na mão, como eu estou fazendo aqui, a chave privada que deverá ser usada para assinar a transação. Beleza. Na sequência, observe esse bloco de código aqui. Ó. Nesse bloco de código é onde está sendo definido a função, está sendo definida a função do contrato inteligente que vai ser invocada, que vai ser chamada para armazenar o nome e a pontuação, o score do jogador. A função que vai ser chamada do contrato inteligente, essa função ela se chama ADD Score. Mas o que vocês estão vendo aqui não é a chamada para a função ADD Score. O que vocês estão vendo aqui é justamente que uma classe chamada ADD Score Function, que ela foi gerada pelo plugin Solidity a partir do código-fonte do contrato inteligente, né? Estão lembrados que eu falei isso agora há pouco? Foi gerado um namespace, que é aquele código wrapper, né? Alto nível, beleza? Então aqui nós estamos vendo justamente uma das classes desse namespace sendo utilizada, que ela faz referência a função ADD Score lá do contrato inteligente, que vai ser a responsável por armazenar os dados no blockchain. Então, o que está sendo feito aqui nesse bloco de código? Está sendo obtido um objeto correspondente à classe ADD Score Function, que vai ser guardado aqui nessa variável chamada Transaction Message, ou seja, a mensagem, né, da transação, que terá esses parâmetros aqui. Ó. Então, esses parâmetros, de fato, são os parâmetros que serão empregados para armazenar alguns dados que são necessários e que deverão ser enviados para a função ADD Score lá do contrato inteligente. Então, quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro, o from address, o valor dele se refere à conta, né, se refere à conta do usuário, a conta da rede Ethereum, né, a conta normalmente o usuário usa para realizar suas transações, cujo valor, né, é esse endereço aqui, que ele deve ser obtido a partir do, por exemplo, a partir do MetaMask. Né. Depois eu posso mostrar como fazer isso. Além da conta, o outro parâmetro, observe aqui, ó, é o user, que é igual ao nome do usuário. Quando eu estava testando, eu digitei aqui teste de armazenamento, mas aqui eu poderia colocar João, Fábio, Maria, qualquer nome, né, um apelido. E o terceiro parâmetro é o score, que é justamente a pontuação que um jogador obteve. Então imaginem a seguinte situação, né? A implementação dessa função em game, de modo que quando o jogo termina, essa função ela é chamada e ela vai receber o nome, observe aqui, ó, o ADD Score, né, Function, vai receber o nome do jogador e a pontuação que ele obteve na partida. Então aqui está sendo preparada, né, uma espécie de mensagem, né, que contém esses parâmetros que vão ser vamos dizer assim, encapsulado, né,
de modo que possam ser enviados lá para o contrato inteligente, especialmente para a função DD Scoring Function. Beleza. Então, uma vez que esse objeto foi gerado, essa transação ela precisa ser assinada e enviada, né? Então é exatamente isso que está sendo feito nessa linha de código aqui, ó. Observem que o transaction transfer request, que é esse cara aqui, ó, que é aquele objeto que, como eu já havia falado, que ele permite assinar a transação usando a chave privada do usuário. Esse objeto ele tem um método que é o método sing em send transaction, ou seja, é o método que ele vai efetivamente assinar a transação e enviar a transação para a rede Hopster. Então, observe os parâmetros desse método. O primeiro parâmetro é justamente, ó, a variável transaction message, essa daqui, ó, que ela vai encapsular, né, os dados que devem ser enviados, como o nome do jogador, a pontuação dele e o hash da conta, né, que vai ser usada para enviar essa transação. E o segundo parâmetro ele está cortado aqui, mas é o contract address, que é exatamente essa variável aqui que contém o hash, né, o endereço do contrato inteligente. Então esse método, para que ele possa enviar a transação, uma determinada transação, né, que corresponde ao nome do jogador e a pontuação dele e o hash da conta que está sendo usada para fazer esse envio, esse método ele precisa também do endereço do contrato inteligente. Ou seja, precisa saber para qual contrato inteligente essa transação deve ser enviada. Beleza? E aí, se tudo ocorrer bem, quando esse método for executado, ele vai retornar um determinado valor. Esse valor que vai ser retornado é um hash, que corresponde ao hash da transação e que vai ser obtido da seguinte forma: transaction transfer request.result. Esse cara aqui, ele traz o hash. E aí, através de um print, eu consigo printar no console do Unity o hash que foi obtido. Conforme é possível observar nesse slide, né, nessa figura, onde após a execução do script para armazenar dados, um hash foi obtido que corresponde à transação que foi executada. Esse hash ele identifica a transação e a exibição dele, a obtenção e exibição, significa que a transação ela está sendo executada, minerada, né, validada. E aí isso leva um tempo, né, dependendo do estado da rede, leva um determinado tempo, às vezes demora um pouco, às vezes é rápido. Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho na prática. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou abrir primeiro o meu RemixBR, né? Então aqui eu tenho o meu contrato inteligente, esse código eu já disponibilizei para vocês na aula passada, né? Então é o código do contrato inteligente que realiza esse gerenciamento das pontuações dos jogadores e gera uma espécie de um ranking. E aí eu já compilei, já fiz o deploy para a rede Hopster, né? Fiz alguns testes, mostrei na videoaula passada, beleza? Por exemplo, se eu especificar aqui um determinado índice que corresponde a um registro que está armazenado, sei lá, vamos supor que eu passe aqui 3 como índice. Observe, ele retornou o registro cujo nome do jogador é José e a pontuação dele é 2.500. Vamos supor que eu queira saber qual foi o jogador que obteve a maior pontuação. Então a maior pontuação ela deve ficar no topo, né, da hierarquia, da lista, né, da classificação do ranking. Então eu vou passar aqui um índice 0, porque eu quero obter o topo, a maior pontuação. Beleza? Vou clicar aqui em Leaderboards e observe aqui, 10.500, né, foi o score.
do jogador teste de armazenamento. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir o meu Unity, vou fazer um experimento com vocês. Atrelado aqui ao main câmera, eu tenho o script chamado Update Leaderboard, que é o script que eu acabei de explicar para vocês, que armazena os dados na blockchain. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele, eu vou clicar aqui, e está aqui ele. Ó. É o mesmo código que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então tem aqui a função start, a função update score, e aqui em cima tem todos os namespaces, ou as bibliotecas, os pacotes das bibliotecas que estão sendo importados. Observe que tem aqui a biblioteca Netérium, né, e os seus pacotes correspondentes. E tem aqui um namespace importante, que é o Contract Definition, que é exatamente a definição do contrato, né, que eu gerei usando a extensão do VS Code e eu importei para o meu projeto em Unity, que é exatamente esse cara aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Leaderboard Definition, tá aqui, ó, esse cara aqui. Ó. Esse código eu também já disponibilizei para vocês. Né? Então, o script C#, ele depende desse namespace, que foi gerado automaticamente, que se refere à definição do contrato, conforme eu já expliquei. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mudar aqui, ó, eu vou colocar, vamos supor que eu quero armazenar o jogador Fábio Santos. E vamos supor que o jogador Fábio Santos ele tenha feito uma ótima pontuação, sei lá, vamos supor que ele tenha feito 250 mil pontos, ou seja, ele tem que estar no topo do score, né? Beleza? Então eu vou salvar, vou voltar lá para o Unity, o projeto. Observe que o código está sendo compilado, foi compilado, e aí eu vou executar o meu projeto, beleza? E aí o armazenamento deverá ser executado pelo script, especialmente por meio da função update score, beleza? E aí o hash vai ser gerado correspondente à transação e esse hash vai ser exibido aqui no console. Então vamos lá, vamos executar. Beleza, foi executado, observe que o hash foi gerado da transação. Então isso é uma indicação que a transação ela foi submetida para a rede Hopstone e ela está sendo nesse momento minerada, né? Validado, isso leva alguns segundos para efetivamente ser concluído. Vocês devem lembrar que no MetaMask, quando a transação ela é confirmada, o MetaMask ele envia uma notificação para o usuário, né? Isso é bem legal. Então, eu vou fazer o seguinte, para confirmar que a transação ela foi realizada e que esses dados foram armazenados, eu vou abrir aqui o meu Remix IDE. O Remix IDE foi aberto, né? Então observe que quem está no topo do ranking é esse usuário aqui, o usuário teste de armazenamento, a pontuação dele foi 10.500, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora novamente executar aqui o leaderboard para obter a nova pontuação, né, que se refere ao Fábio Santos, né, se não me engano, 250 mil pontos. Eu acho que já deve ter dado tempo para que a transação tenha sido executada, né, tenha sido validada. Vamos fazer um teste, vamos ver se vai dar certo. É isso aí, deu certo. Observem aqui, ó, Fábio Santos, 250 mil. Ou seja, significa que, de fato, foi registrado na blockchain o nome do jogador e a pontuação, o score dele. E ele está no topo, porque, né,
250 mil é a maior pontuação. Muito legal. Muito legal. Não, pessoal? Aí vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o Unity. Aí eu vou agora fazer um teste aqui, ó. Eu vou remover do Main Camera o script que realiza o armazenamento. Vou remover. E eu vou associar ao Main Camera um outro script, que é aquele script que mostra, né, que consulta, que obtém dados da blockchain, beleza? Que é esse cara aqui, ó, ADB Company. Scripts. É esse cara aqui, o Leaderboard. Pronto, eu adicionei. Ele já trouxe aqui uma pontuação, né, um registro aqui, mas não é esse que eu quero mostrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o play, né, eu vou parar a execução do meu projeto, vou limpar aqui o console, limpei, vou acessar o outro script, o Leaderboard, e aí, ó, eu vou modificar aqui o valor da variável Leaderboard Index, que está 1, e eu quero obter a maior pontuação, que corresponde ao Fábio Santos, né, e o score 250 mil, beleza? Esse código que eu expliquei na videoaula passada, né? Então eu vou salvar, que é o código que obtém os dados armazenados na blockchain. Vou voltar lá para o meu Unity, no projeto, o código foi compilado. E se tudo der certo, deverá ser apresentado aqui Fábio Santos e a pontuação. Vamos ver? Foi 250 mil, né? Vamos executar. Opa, ele executou novamente o script anterior. Eu acho que eu não... Deixa eu verificar aqui. Realmente, ó, deixa eu remover. Por alguma razão ele não removeu. Pronto, agora sim removeu, e agora eu vou adicionar. Pronto, adicionei. Vamos executar. Isso é normal, isso faz parte. Limpei. Vamos lá, vamos executar. Agora sim. Estão vendo aqui, ó, Fábio Santos. Ficou colado, né, Fábio Santos e 250 mil, porque eu não preciso aumentar aqui o espaço, né? Deixa eu fazer isso então. Eu vou para executar o projeto. Game Object, Canvas. Acho que esse cara aqui, texto 2, deixa eu só confirmar. É o texto 2. Vou aumentar para 150. 150, beleza? Bora ver como é que vai ficar agora. Agora sim, ficou bem legal, né? Ficou bem melhor, certo? Beleza, pessoal? Então vocês viram nessa videoaula os dois scripts. O primeiro, usado para armazenar, para registrar a pontuação de um jogador. E o segundo script que eu expliquei na videoaula passada, para obter a maior pontuação do ranking, né, e exibir na tela do game, né, para os usuários. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E se vocês gostaram, por favor, dê um like aí, ajude a gente, e compartilhem essa videoaula com seus amigos, para que o nosso canal possa crescer, né? Eu tenho como meta atingir pelo menos 1000 inscrições, para que esse canal possa ser monetizado e eu possa continuar com esse trabalho, né, com esses vídeos. Ok? Na próxima videoaula, eu vou trazer um vídeo que tem sido muito pedido, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de desenvolvedores me pedindo para que eu grave um vídeo ensinando como fazer a integração entre um projeto em Unity, ou seja, um jogo em Unity, com o MetaMask, com a carteira MetaMask.
Isso é ótimo porque uma vez que a gente tem aí o MetaMask, a gente pode configurar no MetaMask várias redes, além da Intel, como a rede BSC, né? Binance Smart Chain, né? Que vem sendo muito utilizado, a Polygon, ou outras redes, né? Então eu vou mostrar isso na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço a vocês. Até mais.